vamos falar um pouquinho sobre padrões emocionais? Eu tenho recebido algumas perguntas sobre essa questão do padrão, né? O que é o padrão emocional? Como acontece? Por que repete? Por que é tão desafiador? Por que é tão difícil mudar algumas questões? Por que a pessoa mesmo percebendo que está num relacionamento tóxico e ruim, ela acaba se mantendo ali, justificando, arrumando desculpas, repetindo padrões? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse tempo de agora sobre essa questão do que é o padrão. O que é o padrão emocional, como é que isso se arma dentro da gente, dentro de você, e como a gente pode estar juntando aí forças e aprendendo a mudar isso. Vamos começar do começo? Primeiro é preciso entender que padrão é algo que foi aprendido. Todos os padrões que você repete na sua vida, na sua rotina, foram aprendidos ao longo da vida. Padrão é tudo aquilo que foi instalado, tudo aquilo que ao longo do tempo você foi aprendendo que seria o ideal para poder se comportar, agir e fazer. Por exemplo, digamos que você gosta de fazer bolos e você tem aí um padrão de medidas. E esse padrão foi aprendido quando a sua mãe te ensinou a fazer bolos. Então sempre tem que colocar primeiro a parte seca, depois colocar os ovos e depois o líquido. É uma sequência, é um padrão. Aí de repente você conhece uma outra boleira que joga tudo dentro do pote e mistura tudo. E o bolo fica tão gostoso quanto o seu bolo, entende? Os padrões são maneiras com que você aprendeu a resolver as coisas e a se comportar. E isso vai sendo ensinado para a criança pelas pessoas que estão ao redor, principalmente pelas pessoas que essa criança mais ama. Você percebe que eu sempre falo muito da infância, porque como psicanalista e terapeuta há mais de 20 anos, eu acredito que a infância é o lugar dos maiores registros de comportamentos, de afetos e de forma de agir que uma criança pode aprender a viver. Então é lá na infância que os seus primeiros padrões foram instalados, é lá na infância que você aprende como se comportar, é lá na infância que você aprende o que vai sentir, é lá na infância que você entende o que é gostar e não gostar de alguém, é lá na infância que você toma aqueles sustos, né? Uau, tomei um susto. É lá na infância que você aprende o que é amor e ódio. É lá na infância que você aprende o que você pode, o que você não pode. É lá na primeira infância que essas marcas elas ficam tão fortes em você que você começa a reagir conforme aqueles primeiros padrões aprendidos. E isso é tão profundo que quando a gente vai para a psicanálise, a gente consegue entender que os padrões eles não são só comportamentos, eles também são padrões que ensinam sobre as emoções. E aí a gente vai perceber que o padrão ele faz com que você aprenda a existir daquele jeito. Igual a boleira que fazia o bolo só de um jeito, então ela aprendeu a fazer o bolo daquele jeito. Então quando ela aprende a fazer o bolo só daquele jeito, ela a princípio ela não tem informações que digam para ela que existe um outro jeito de fazer bolo. Então ela sempre vai passar a viver e acreditar, a procurar o material, a procurar os relacionamentos dela daquele jeito. Assim mesmo é nas emoções. Quando a criança é muito pequenininha, quando você é muito pequenininha, você começa a interagir com as pessoas. Freud vai chamar isso de relação objetal, né? Você acaba buscando uma outra pessoa ou uma outra situação, algo ou alguém que te dê segurança. As crianças, por exemplo, algumas crianças, elas têm aqueles paninhos, né? E elas ficam ali com aqueles paninhos agarrados, apegados, ou uma bonequinha, ou um bonequinho, algum objeto do lado de fora que seja palpável e que ela sinta o que é apego e proteção quando está junto.
esse mesmo processo de apego e proteção vai gravando um padrão dentro daquela criança. Então imagina, a criança, ela tá ali com aquele paninho, né, com aquele cheirinho que nunca é cheiroso aquilo. E aí vem um adulto e arranca da criança com muita violência aquele pano, a criança toma aquele susto. Ela pode gravar um padrão naquele momento. E o padrão gravado, ele vai acabar se repetindo na mente daquela criança, na memória daquela criança. E como diz o maravilhoso psicanalista Sigmund Freud, mesmo que caia no esquecimento, mesmo que a criança não lembre mais do fato, a sensação ficou gravada. O padrão ficou gravado. Então, quando o padrão ficou gravado, ele vai servir de base para que a partir daquele momento para frente, aquelas emoções comandem, elas vão, digamos assim, ativar nessa criança sempre um padrão repetitivo. E aí vamos supor, né, vamos trazer o exemplo de que essa criança que teve o paninho grosseiramente arrancado pelo tio, ela sente ali, se sente humilhada, se sente diminuída. E ela cresce com aquela humilhação e aquela sensação ruim dentro dela e ela guarda. Vai crescendo, vai se tornar uma pessoa adulta. Só que aquele caso foi muito forte para ela. Então, quando ela vai procurar relacionamentos com outras pessoas, qual é o território que ela já conhece? Ela conhece um território onde ela se sente humilhada. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai acabar se envolvendo em relacionamentos que, de alguma maneira ou de outra, a coloque numa situação de humilhação. Porque ela já reconhece esse padrão da humilhação dentro dela. E aí a gente percebe, eu que trabalho há 20 anos já com mentoria, com pessoas que cuidam do emocional, que atendem de maneira terapêutica, a gente acaba percebendo como isso tudo é muito sutil, como a criança se manifesta na vida do adulto, com alguns detalhes que você adulto não percebe. E aí chega às vezes aqui no consultório, ou então na nossa comunidade Transformar, seja o atendimento presencial ou online, a pessoa fala assim, poxa, doutora Tati, eu sempre estou num relacionamento e estou no segundo, no terceiro namorado, no quarto namorado, no 10º namorado, mas no final das contas os caras me deixam de lado, os caras me humilham, os caras só querem sexo, não me respeitam. No começo vai tudo bem, daqui a pouco, quando eu vou ver, eles estão exigindo um monte de coisa, ou então deixam de falar comigo e me abandonam. E aí eu fico olhando e pesquisando, e geralmente essas mesmas mulheres, elas declaram que lá na infância viveram algum padrão de humilhação, algum padrão onde elas se sentiram inferiores, algum padrão onde elas entenderam que elas estavam erradas, e elas sofreram algum tipo de retaliação, e como a criança ela não consegue se irritar com a outra pessoa de verdade, ela se irrita com ela mesma. Então, como ela não conseguiu colocar para fora toda essa irritabilidade, ela foi absorver isso para dentro. E aí é onde surge o padrão. O padrão ficou gravado nesse caso. E nesse caso, na vida adulta, essa mulher está sempre procurando alguém que a humilhe novamente, que a coloque num lugar ruim, tóxico, menor do que ela merece. Essa é uma característica muito comum, por exemplo, das mulheres que vivem a dependência emocional, onde a nutrição afetiva foi ruim, foi tóxica, e elas precisam sempre agradar o outro, porque se não agradar o outro, já sabe o que acontece. Ouvindo assim pode parecer até estranho, porque você pode pensar assim, nossa, mas isso é tão ruim, por que é que repete? Aí a gente volta para a força do padrão. Repete porque um padrão instalado faz com que você fique ali rodando aquele drive, aquela informação, e você não percebe uma maneira de buscar uma informação diferente. O padrão que foi instalado informa para você
que o jeito certo de funcionar é esse, a partir da humilhação, mesmo que seja um jeito doloroso. Porque dói. Os processos de quem vive um sistema de padrão de humilhação são processos dolorosos, quase que não sai, dolorosos. Porque a pessoa se sente incapaz, se sente inferior, se sente inadequada, se sente sozinha e acaba se sentindo na necessidade de agradar sempre. Porque se agradar sempre, não vai sofrer uma retaliação, não vai sofrer ali uma rejeição, uma repulsa ou uma humilhação. E acaba virando o quê? Um ciclo muito dolorido. Porque quando você não aprende a expor a sua opinião de verdade, você oculta, você passa a aceitar qualquer coisa. E aí, quando você aceita qualquer coisa, com o passar dos anos, você acaba se perdendo de você mesma. Faz sentido? Daqui a pouco você não sabe quem é, o que gosta, o que não gosta. Você está primeiro fazendo sempre o que o outro precisa, quer sempre agradar o outro primeiro. E aí, quando a gente percebe, por mais que você faça, por mais que você se desdobre em 1000 coisas, por mais que você tente dar conta de tudo para todo mundo, você nunca é vista como uma pessoa de valor. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que você coloca todo mundo à sua frente, você também ensina para todo mundo que você pode ficar por último. Compreende? Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de posicionamento. Uma coisa é eu e você ajudarmos alguém de tempos em tempos. Outra coisa é o tempo todo você se anular em prol de ajudar o outro. E aí, quando você se anula, sempre o outro é prioridade, sempre o outro é prioridade, o outro acaba entendendo que você pode ficar para depois, porque você não se prioriza. Então, se você não se valoriza, por que alguém vai te valorizar? Eu não consigo compreender o porquê que você espera que uma outra pessoa te valorize e te dê alguma coisa que nem você se dá. Você não se oferece essa valorização, você não se oferece esse valor, você não se oferece esse posicionamento, você não oferece a sua voz para se posicionar, você engole muita coisa, você suporta e sustenta muita coisa. Eu sei que a gente precisa ter um limite de suportar, mas tem um limite. Eu hoje escrevi uma frase que eu achei muito interessante, né? Eu coloquei assim lá no nosso grupo. A gente tem um grupo, uma comunidade. Se você ainda não faz parte, eu te convido a vir participar. E é só procurar aqui os links no Instagram que você encontra. E eu coloquei lá assim no grupo, a sua calmaria tóxica. Vamos lá, foi assim, ó. A sua calmaria tóxica, quando quem leva o caixote é você. O mar da calmaria, né? O mar da sua calmaria tóxica, quando quem leva o caixote é você. Tem gente que tá assim, eu sou super calma. Eu sou calma, mas dentro tá um vulcão. Eu costumo dizer que calmo não é quieto. Tá calmo do lado de fora, mas dentro tá um turbilhão de coisas, de pensamentos, de um montão de coisa. E aí tá assim, não, mas eu sou uma pessoa calma. É nada. Você tá mentindo pra você. Você tá se intoxicando, você tá aguentando situações que não deveria. Você tá levando o caixote dizendo que tá tudo bem, tá mentindo pra você mesma. Pra quê? Por quê? Porque você tá repetindo padrões. Ah, mas eu não posso manifestar a minha opinião, vai desagradar fulano, vai desagradar ciclano. Desculpa a expressão, dane-se. Ciclano também te desagrada, fulano também te desagrada, e eles não falam? Então aprende a falar, seja mais assertiva, né? Fala o que tem que ser dito da forma certa, no momento certo. Isso eu concordo. Porque tem pessoas que falam assim, eu abro a boca mesmo, eu falo mesmo, quem quiser que ature. Não, isso é falta de educação. Nós vivemos numa sociedade onde é preciso respeitar o espaço um dos outros. Então eu não posso sair falando, você não pode sair falando aquilo que está na sua cabeça. Você precisa entender se o outro está capaz e se é o momento certo para você falar o que deseja e a maneira com que você fala.
O nome disso é assertividade. Então, encontre o momento certo para falar da maneira correta aquilo que você precisa, mas fale. Fale, porque enquanto você não falar, essa calmaria tóxica vai continuar adoecendo você, o seu corpo, vai continuar adoecendo as suas emoções, você vai continuar num padrão repetitivo e pior, se envolvendo em relacionamentos tóxicos, porque você tolera tudo de todo mundo. E ainda fica cobrando a atenção da pessoa do relacionamento, quando na verdade você não se dá atenção. Se você não se dá atenção, para que a pessoa vai te dar? É assim, o auge do egoísmo é você cobrar alguma coisa que nem você fornece para você. Tudo porque você está num padrão instalado. Tudo porque você aprendeu a rodar em cima de um drive emocional doente. Tudo porque você entendeu que você precisa sentir todas as dores do universo para depois pensar se você vai falar ou fazer, porque você aguenta tudo, porque você suporta tudo. E vou te falar uma coisa, não suporta não aguenta não. O seu corpo já está dando sinais, já está aí gritando que está no limite, mas você está dizendo, esse é o meu jeito e é assim que eu aprendi. Eu respeito isso. Só que assim como você aprendeu, você também pode aprender coisas novas. Você pode entender que aquela emoção que foi padronizada lá na primeira infância, e eu dei aqui o exemplo da criança que segura o paninho, né? E o paninho fica com aquele cheiro ruim e o tio arranca. Aquele padrão que você aprendeu nos seus primeiros relacionamentos lá da infância, eles podem ser revistos e precisam ser sarados. E como é que faz isso, doutora Tati? Você faz isso aprendendo, faz isso na análise, faz isso na mentoria, faz isso entendendo que você tem algo que precisa ser melhorado, você precisa aceitar isso. E uma coisa que eu falo muito na mentoria é que não adianta você entender, perceber que tem que melhorar e não buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, sabe por quê? Porque quando você vai mexer com o seu emocional, é extremamente dolorido. Você vai descobrir coisas que não imaginava. E aí, quando começar a doer, você vai parar. Você vai parar e vai entrar naquela síndrome do eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só que você não está esperando para morrer, você já está morrendo todo dia. Por quê? Por causa de um padrão, que foi instalado e você acredita assim, mesmo que esse padrão te faça mal. Você acredita sim, mesmo que esse padrão esteja danificando a sua vida e seus relacionamentos. Você acredita sim, mesmo que você olhe ao seu redor e diga, nossa, eu tô de novo num relacionamento ruim. Eu tô de novo com alguém que não sabe me amar, que não me respeita. Eu tô de novo vivendo um abandono. Eu tô de novo vivendo uma humilhação. Eu tô de novo danificando o meu corpo, passando mal, ficando adoecida. Eu tô de novo no hospital e o médico só me passa calmante. Eu tô de novo incomodando as pessoas para me levar ao médico e nada resolve. Eu tô de novo, sabe? Esse ciclo de eu tô de novo, eu tô de novo, eu tô de novo. É um padrão emocional que está falando para você. Você precisa de ajuda para aprender a curar. Você precisa de apoio emocional profissional para verificar como você pode mudar essa situação. É claro que bons relacionamentos, boas conversas e amizade ajudam, viu? Mas, como profissional, eu vou te dizer, nada substitui um profissional em psicanálise, nada substitui um profissional em mentoria, nada substitui os profissionais que estudaram para aplicar técnicas na sua vida emocional que o seu amigo não vai conseguir aplicar. Eu, como profissional, tenho as minhas amizades e eu falo com elas, olha, o emocional atrapalha na hora de aplicar a técnica. É preciso buscar uma ajuda e um apoio profissional, porque o envolvimento emocional atrapalha. É interessante isso, né?
Só que todas as vezes em que você se permite buscar ajuda profissional, você está falando sim para você. Você está dizendo assim, vale a pena investir em mim. Algo que de repente, durante uma vida inteira, você não fez. Com todo respeito e carinho às profissões, eu conheço mulheres que são lindas, maravilhosas, os cílios estão no lugar, o botox está em dia, o corpo está maravilhoso, o cabelo super hidratado, mas a mente, mas o emocional não está em dia. Eu conheço mulheres, né? Eu sou cristã, eu conheço mulheres cheias de Deus, usadas por Deus, que sabem falar da palavra com clareza, com esclarecimento e que são assim super movimentadas pelo Espírito de Deus, mas quando a gente vai olhar para elas como mulheres, elas estão tristes, chateadas, amarguradas, presas em padrões e sem força de admitir que precisam mudar. Então os padrões emocionais, eles surgem e todas as vezes que eles são repetidos no automático, você sofre. Isso em todas as áreas da sua vida. Um padrão emocional repetido na história de vida, você vai repetir as histórias da sua família. Um padrão emocional repetido no seu corpo físico, você vai adoecer como a sua mãe adoecia, como a sua tia adoecia, como a sua avó adoecia. E você vai adoecer os seus filhos como você adoece. Um padrão emocional repetido nos relacionamentos, nas emoções, vai atrair relacionamentos tóxicos. A vitimização atrai predadores. Interessante, a vitimização não atrai cuidadores, a vitimização atrai predadores. Um padrão emocional repetido nos pensamentos vai atrair o quê? Doenças neurais, os seus neurônios deixam de funcionar da maneira certa, o seu corpo adoece. Então, quando a gente fala aqui na comunidade Transformar, quando nós ensinamos sobre mudança de hábitos, quando a gente vai falar, vamos aprender a respirar, vamos aprender a cuidar do corpo, né? Vamos praticar a yoga, vamos praticar a caminhada. Separa 20 minutos do seu dia para você, é porque você precisa aprender sobre autocuidado. A sua história é poderosa, o seu corpo é poderoso, o seu emocional é poderoso e a sua espiritualidade é poderosa. Então é preciso aprender a cuidar dessas partes. Porque se você cuida demais da espiritualidade e abandona o corpo, você erra. Se você cuida demais do corpo e abandona a alma, você erra. Se você só cuida da alma, mas não cuida do corpo, você erra. Se você quer cuidar de tudo, mas não quer olhar para a sua história de vida, você erra. Então os padrões emocionais, ou os padrões em si, eles surgem para te ensinar a se comportar e a viver, mas alguns te ensinam a sobreviver. E cabe a você entender que a vida é sua, a responsabilidade é sua e que é impossível, é praticamente impossível você ser curada repetindo padrões que te adoeceram. Vou repetir para você gravar isso. É impossível você ser curado repetindo padrões que te adoecem. Aí você fica na expectativa de que a pessoa que te feriu é que vai te curar. Eu não consigo entender isso. Não vai curar. Se a pessoa te feriu, quem tem que se curar é você. Afinal de contas, o machucado está onde? Está em você. Então os padrões, eles servem para que a gente possa ter uma qualidade de vida e aprender a se comportar. Mas os padrões, eles adoecem todas as vezes em que te aprisionam em algo que você sabe que não está indo bem, mas não consegue mudar. E aí você pode estar se perguntando, doutora Tati, como é que eu mudo um padrão? Você precisa aprender muita coisa.
E aí eu vou falar para você, vem para a comunidade transformar. Sim. Separa o seu tempo, o investimento. Vem conhecer a nossa comunidade, tanto a presencial quanto a online. A gente tem um atendimento de mentoria, nós temos os cursos online e a comunidade transformar 100% online com um programa chamado O Poder da Clareza, para lançar luz sobre essas dores emocionais para que você possa aprender a ser curado. Então fica atento aqui às nossas lives, que você vai ter mais informações sobre como participar da comunidade presencial, como participar da comunidade online, como interagir com a gente aqui no Instagram, tá? Você tem várias formas de interagir e de verdade, para mim vai ser uma alegria imensa poder partilhar o bom conhecimento com você. Fico muito feliz quando alguém que participa da nossa comunidade, que faz parte da nossa mentoria, fala assim: doutora Tati, como é bom poder mudar. Está sendo transformador estar aqui. Eu tive clareza e agora eu consigo decidir. Só quem vive isso é que sabe. Então é isso. Eu queria partilhar com vocês hoje um pouquinho sobre essa questão dos padrões. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso em lives sequenciais. Fique atento aí, porque aqui no Instagram e no Instagram da comunidade, você vai ter sempre notícias para melhorar a sua qualidade de vida, tá certo? Um beijo. Obrigado pelo carinho, como a gente faz sempre. Vocês estão no meu coração e quero encerrar agradecendo ao Aba por esse dia. São 18 horas já? 6h10. Nossa, 18h10. Vamos dizer assim, eu creio no poder das mãos, eu creio no poder da boa oração e nós vamos dizer: Aba, Criador, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado e nos ajudado. Gratidão, porque aqui tem sido uma oportunidade de melhorar a minha vida e a vida de alguém. Que as palavras elas cheguem e elas sejam ouvidas e que caiam em bom solo. E ainda que o solo do coração esteja difícil ou de repente a terra esteja seca por causa de uma depressão ou por causa de alguma dor, eu acredito que a tua presença é capaz de fazer brotar vida na terra seca. Assim como a tua palavra diz que brotou vida no deserto, teve água lá. Então, se o solo não estiver fértil, se estiver em tempos difíceis, se a terra estiver seca, se o solo estiver árido, faz brotar a mesma água que o Senhor sabe brotar de dentro e faz crescer em bom solo essa palavra. Que a alma possa ser alcançada e saciada, que a mente possa ser acalmada e que as nossas decisões ligadas em Ti prosperem para algo melhor. Assim cremos na comunidade transformar, assim seja na minha vida e na sua vida. A gente se vê na próxima live. Um beijo, gente. Tchau, tchau.